Eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Nós queremos, de forma muito especial nessa noite, ministrar para vocês uma palavra que tem queimado no nosso coração. O texto de Isaías, capítulo 61, você vai deixar o texto aberto, esse vai ser o nosso texto base, mas nós vamos compartilhando com vocês aquilo que está no nosso coração e vamos consultando a palavra assim que nós formos ministrando. Vocês já viram, tem um outdoor ali na nossa parede do lado de fora. Nas nossas pregações, nós já estamos falando. Desde o primeiro dia do ano, nós estamos relembrando a vocês que esse ano é o ano da profundidade. E sermos profundo em Deus é tomarmos uma decisão para experimentarmos crescimento. Só conseguimos ser profundos no Senhor se nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós e nós construirmos uma experiência de maturidade, nos dispondo a crescer em Deus. E eu sempre vou dizer que crescer dói. Eu já relatei isso a vocês algumas vezes, que quando meu filho era adolescente, ele começou a reclamar algumas dores, e eu fui levá-lo ao médico, e o médico me informou que o que ele estava vivendo, as dores que ele estava descrevendo, eram as dores do crescimento. Então crescer dói. E como nós estamos vivendo tempos de desafios, tempos de instabilidades, quando nós olhamos para a nossa sociedade, são tensões e crises. Então eu quero dizer a vocês nessa noite, quero focar nesse tema, que no ano da profundidade, nós venceremos as crises com o testemunho. Nós venceremos as tensões com testemunho. E aí nós precisamos começar a compreender quais são os desafios que nos cercam. Talvez a sua dificuldade seja emocional, talvez seja sentimental, talvez seja familiar, financeira, espiritual. Eu não sei qual é a demanda que você precisa administrar no seu dia a dia. Eu não sei o que suga as suas forças, o que drena a sua energia. Mas uma das coisas que eu e você precisamos fazer é identificar o nível de luta que nós estamos enfrentando. Porque se nós discernimos o nível de luta que nós enfrentamos, nós vamos conseguir dar respostas pontuais para essas lutas. Então eu e você vamos precisar primeiro compreender as demandas, as dores, os desafios, as fragilidades, as dificuldades que enfrentamos, para buscar respostas em Deus, para sermos muito específicos diante do Senhor e pedir ao Senhor que intervenha nas nossas vidas. Segundo, eu e você vamos precisar de muita perseverança, porque todos nós aqui temos uma promessa, se não é profética, é bíblica. Muitos de nós aqui carregamos, além das promessas bíblicas, nós carregamos promessas proféticas. E de tempo em tempo, eu gosto muito de relembrar o Senhor as promessas proféticas que eu carrego, que ainda não se cumpriram. Mas já falamos isso daqui inúmeras vezes, entre a promessa liberada de Deus sobre a sua vida e a concretização dessa promessa, nós sabemos que tem o processo. E receber a palavra não é difícil, e viver a concretização da palavra também não. Mas nos ajustar no processo, responder assertivamente o processo,
é um dos maiores desafios que eu e você, como homens e mulheres de Deus, enfrentamos. Então eu e você somos desafiados a deixar o Senhor transformar as nossas vidas de forma tão poderosa, que não só nós possamos ter noção do que Deus está fazendo conosco, mas as pessoas que estão à nossa volta possam visualizar o poder gracioso de Deus intervindo em nós. E por que Deus faz isso? Deus faz isso, por que Deus desafia você à transformação? Por que Deus desafia você a uma experiência íntima, a realmente enraizar-se nele, se tornar uma pessoa com estrutura, se tornar uma pessoa com influência, se tornar uma pessoa que possa falar ao coração dos outros? Porque o convite e o propósito de Deus para você não é só de salvação. A salvação é para a eternidade, o desfrute com Cristo é para a eternidade, mas a missão que cabe a mim fazer, a você fazer, é aqui. É aqui que o Senhor vai marcar as nossas vidas. É aqui que o Senhor vai trabalhar em nós. É aqui que o Senhor vai abrir a nossa visão, o nosso entendimento. É aqui que o Senhor vai nos levar a experiências íntimas com Ele. Não é só para chegarmos à eternidade, também, mas é para marcarmos a vida de muitas pessoas. Por isso que o testemunho é muito importante. Então, quando o Senhor resgata você, Ele está na expectativa de tê-lo para a eternidade, mas também fazer de você uma pessoa eficaz nas suas mãos. E quando uma pessoa se torna eficaz nas mãos do Senhor, nós sempre vamos dizer que essa pessoa exerce liderança. Uma pessoa que está pregando, uma pessoa que está ensinando, uma pessoa que está acolhendo, uma pessoa que está cuidando, uma pessoa que está amando, ela está exercendo influência de liderança. E nós sabemos que uma igreja saudável, ela vai ser composta de líderes que amam o Senhor e se deixam tratar pelo Senhor. Mas ninguém se torna líder da noite para o dia. Porque quando a gente olha para a história, eu sempre vou dizer que a influência em liderança vem de uma história. De como você inicia a sua caminhada com Deus. De como você constrói a sua história na presença dEle. Não é de forma imediata, mas da forma que Deus vai te curando, vai te restaurando, vai te capacitando, vai te libertando. Você vai testemunhando os feitos do Senhor. E as pessoas vão testificando da vericidade daquilo que você carrega e daquilo que você ministra. Então, se você deseja se tornar profundo em Deus nesse ano de 2025, você vai precisar se dispor a ter uma vida de superação. Ninguém se torna um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um empresário bem-sucedido, ou uma família estruturada. Ninguém se torna um modelo da noite para o dia, e ninguém se torna um modelo sem ter uma história de superação de desafios, de superação de dificuldades, de superação das tempestades que acontecem conosco. E eu sempre vou dizer, ontem a gente estava conversando sobre isso, que de tempo em tempo o Senhor vai nos testar. Quando eu iniciei o meu ministério, crendo que Deus poderia responder qualquer oração, crendo que Deus poderia fazer qualquer milagre, crendo que Deus poderia intervir da maneira que fosse necessário para marcar as nossas vidas e para marcar a nossa história. Hoje, depois de 30 anos assumindo um púlpito de igreja, eu continuo dizendo para vocês que eu ainda continuo crendo que Deus pode responder qualquer oração, que Deus pode mover nas nossas vidas, que Deus pode intervir de forma milagrosa na nossa história, que a nossa vida pode ser transformada, que as nossas enfermidades podem serem curadas e que o Senhor pode usar você
na sua família e na sua cidade. Mas todas as vezes que eu falo que eu iniciei meu ministério crendo e ainda continuo crendo, eu tenho uma percepção que de tempo em tempo, Deus vai usar homens e mulheres de forma extraordinária para executar exatamente o que Ele quer. E aí eu falei na terça-feira passada, se eu preciso superar dramas, se eu preciso superar pecado, se eu preciso superar fragilidade, se eu preciso superar dor, se eu preciso superar abandono, eu preciso construir em mim o que nós chamamos de resiliência para lidar com o sofrimento. E na terça-feira eu fiz a seguinte declaração para vocês, que resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de uma perda, de se recuperar rapidamente de um sofrimento, de uma decepção, de um fracasso. E não dá para construir uma vida com Deus próspera se nós não aprendermos a superar as frustrações, a superar as decepções e as angústias. Mas também, se eu e você queremos nos aprofundar, se eu e você queremos nos tornar íntimos, se eu e você queremos ser uma árvore frutífera na presença do Senhor, de forma que aqueles que estão à nossa volta saibam exatamente quem nós somos, eu e você precisamos termos uma postura muito firme, de integridade, diante das propostas indecentes que nós recebemos. Eu e você recebemos algumas propostas indecentes. E aí eu e você precisamos ter a clareza de quem nós somos e de onde nós queremos chegar. Mas eu e você também vamos precisar aprender a lidar com essas pressões, que elas nos apertam. Às vezes nós fazemos um plano e o nosso plano sai diferente do que nós fazemos. E aí é que nós vamos dizer o quanto nós confiamos no Senhor e o quanto nós amamos o Senhor. E todas as vezes que eu olho todos esses valores, eu entendo que se eu não for perseverante na minha experiência, se eu não for perseverante no meu propósito, em me enraizar em Deus e me tornar uma pessoa profunda nele, eu não vou sair do lugar. E aí é lógico que nós temos alguns modelos como exemplo. Um dos modelos que eu gosto sempre de citar é Davi. Outro modelo que eu gosto muito de citar é Moisés. Homens que tiveram suas pressões, suas tensões, andaram com Deus. Outra pessoa que eu gosto muito de citar é José, que foi testado por todos os lados, que foi atacado por todos os lados, mas ele conseguiu perseverar na sua decisão de fazer Deus a sua prioridade de vida. Ele foi acusado injustamente, ele foi esquecido, ele foi abandonado, e nada disso foi suficiente para arrancá-lo da presença do Senhor e do propósito que ele tinha com Deus. Mas se eu e você queremos nos tornar profundos em Deus, nós vamos precisar aprender a identificar as tensões que nos cercam, porque nós vamos precisar sermos pontuais nas respostas. Nós vamos precisar sim perseverar, porque quando Abacuque diz que quando a terra mente, quando ela nega a sua colheita, quando ela não dá o seu fruto, eu e você precisamos continuar crendo na promessa do Senhor. E às vezes não é difícil eu e você permanecermos crendo, se tudo está contribuindo com nossos projetos, se os nossos sonhos estão dando certo, se a engrenagem está funcionando facilmente para nós chegarmos ao nosso objetivo. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando a impressão que temos que não vamos dar conta, ou quando fazemos um investimento e a resposta é negativa,
Aí Abacuque, ele me enche de esperança quando ele diz: a terra pode se negar e ela vai negar. Nem todas as apostas que nós fizermos vai dar certo. Nem tudo que nós decidirmos vai ser exatamente o que nós desejamos. Mas eu todavia vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Se a perseverança é necessária, tem um outro princípio que já foi trabalhado o ano passado inteiro. Mas eu faço questão de relembrar vocês nessa noite, porque esse ano vai ser um ano muito importante para nós, que é a nossa identidade trabalhada. Porque se tem uma coisa que está mexendo comigo nos últimos dias, é a bênção geracional. Nós temos bênçãos geracionais, nós temos bênçãos territoriais e nós temos bênçãos familiares. 3 estruturas de bênçãos que precisam serem liberadas para nós: as geracionais, as territoriais. São 2 que eu gostaria muito de desafiar o seu coração para perceber. E quando nós falamos de bênçãos geracionais, eu e você vamos precisar então deixar Deus fazer algo que já está batido demais. Porque nós falamos sempre. Porque todas as vezes que eu e você falamos de proteção, nós estamos falando de uma paternidade de Deus que traz proteção sem limite para nós. Só que para essa paternidade sem limite, eu e você vamos precisar deixar Deus trabalhar no nosso caráter. E todas as vezes que esse termo caráter é utilizado, dá uma cosquinha em nós, porque é algo que muitas vezes nós não estamos dispostos a deixar o Espírito Santo fazer, porque vai tocar em coisas que nós damos muito valor. Um pecado que nós não queremos abandonar, uma atitude que nós não queremos mudar, uma vaidade que não queremos abrir mão. E eu tenho aprendido com o decorrer do tempo que nenhum caráter é trabalhado se Deus não falar ao coração. Eu posso falar aos seus ouvidos, eu posso trazer uma explicação clara, mas você pode sair daqui sem entendimento daquilo que o Espírito Santo deseja fazer com você. E aquilo que o Espírito Santo deseja fazer com você é muito diferente daquilo que Deus deseja fazer comigo. Tem muitas coisas que para você não vai pesar no seu espírito. Tem muitas coisas que o Espírito Santo não vai constranger para você, dependendo do nível que você está. Mas dependendo do nível que você está, tudo vai pesar. O Espírito vai constranger. Então, eu quero tomar uma decisão nesse tempo, de deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, porque eu quero estar nesse lugar de profundidade. Eu não quero caminhar na superficialidade. Eu não quero ouvir uma mensagem e sair do ambiente sem entendimento, sem discernimento, sem revelação, distorcendo o que foi pregado ou ignorando o que foi ministrado. Eu quero que o Espírito Santo abra a sua boca e fale comigo. E eu gostaria que você tivesse com o mesmo sentimento, para que quando a palavra for sendo explicada, ela venha ganhando poder na sua vida. E ela só vai ganhar poder na sua vida se o Espírito Santo encontrar o seu coração. Porque se o Espírito Santo encontrar o seu coração, você vai ganhar entendimento. Você vai ganhar discernimento. E você vai entender o que o Espírito Santo está dizendo. E aí eu quero convidar você para observar o texto de Isaías, capítulo 61.
Porque o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa igreja está caminhando debaixo de uma chamada. Essa igreja está caminhando debaixo de uma unção. Tem uma promessa profética liberada sobre esse povo. E eu quero viver tudo o que a palavra de Deus tem liberado para nós. Eu quero ver cumprindo a palavra do Senhor na minha e na sua vida. E quando o profeta Isaías começa a declarar que o Espírito de Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu, eu quero dizer para você que se você não quer viver o extraordinário de Deus, se você não quer ser conduzido para um lugar de revelação em Deus, se você não quer desfrutar de uma visão mais ampla no Senhor, você vai ficar muito desconfortável. Porque existe uma unção pairando sobre nós, e essa unção que está pairando sobre nós é para que o seu coração esteja sensível, não à voz da pastora Rosângela, mas à voz do Senhor, que quer bradar no seu espírito e que quer te dar o entendimento que você ainda não alcançou. Porque quando nós começamos a identificar, eu já contei para vocês algumas vezes que se tem uma coisa que eu detestava, era crente. Eu nunca iria me ver crente dentro de uma igreja, muito menos pastora, muito menos ministrando como eu faço sempre. Só que um dia, o Espírito de Deus ministrou entendimento ao meu espírito. E baseado no capítulo 1 de Isaías, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra, mas se recusares, será devorada a espada. Numa ministração super simples, veio entendimento, veio discernimento, e eu decidi comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra nem sempre é o que a sociedade vai pregar. Talvez comer o melhor dessa terra seria ser uma das pessoas mais ricas da cidade, com um dos maiores salários da cidade, morando em casas extremamente confortáveis. Não que isso é pecado, quem pode fazer isso, glória a Deus, por isso eu fico feliz. Mas nem sempre, eu já falei aqui para vocês muitas vezes, que eu tive o privilégio de pastorear 14 anos no Espírito Santo. Frequentei muitas mansões, frequentei casas de pessoas muito poderosas, que não tinha paz, que não tinha alegria, que não tinha harmonia. E frequentei muitos barracos de tábuas. Foi a primeira vez que eu vi barraco de tábua, foi lá em Vitória. E frequentei vários. E quantas vezes, sentada no chão, tomando café na latinha de massa de tomate, mas com um sentimento de profunda paz, de profunda alegria. Aquelas paredinhas de tábuas, com gretas dessa largura que dava para ver tudo o que acontecia lá fora, não eram capazes de tirar o sonho, tirar a esperança, tirar a fé, tirar a alegria. O que muitas mansões, no qual o quintal tinha um iate estacionado, não tinha paz, não tinha esperança, não tinha alegria. Não estou condenando aqui o privilégio de ter privilégios financeiros, pelo contrário. Eu sei que Deus levanta muitos homens e muitas mulheres com
potenciais financeiros para investir no seu reino. E eu louvo muito a Deus quando eu encontro essas pessoas. O que eu estou querendo dizer a vocês, que comer o melhor dessa terra nem sempre é andar com roupa de marca, nem sempre é morar na melhor casa da rua, ou andar com o melhor carro do ano. O que eu estou dizendo para vocês, que o comer o melhor dessa terra é ter abundante da presença de Deus na sua vida, é ter os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, as mãos do Senhor, porque verdadeiramente nada vai te faltar. Quem caminha com unção, nada falta. Porque até as tempestades que acontecem, até as lutas que se levantam, é para o Senhor mostrar glória e grandeza, porque Ele é poderoso nas nossas vidas. Como diz a música antiga, não servimos o Senhor porque tudo está bem, servimos o Senhor porque temos experiência com Ele, porque andamos com Ele, porque o conhecemos verdadeiramente. E aí, eu louvo muito a Deus pela unção que essa igreja está carregando. Eu louvo muito a Deus pela promessa que nós estamos nos movimentando debaixo dela. Porque se você vai para o versículo 1, parte B, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Pregar boas novas. As boas novas da salvação, as boas novas da libertação. Meu irmão, se a unção do Senhor está sobre você, é para você testemunhar para os seus vizinhos, é para você testemunhar para os seus amigos, é para você testemunhar para as pessoas que estão perto, que você pode passar por desafios, mas o Senhor está com você. Tudo pode estar muito bem na sua vida, você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida, que Ele continua sendo o seu Deus, o seu Senhor, porque não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Você não anda com Ele porque Ele te beneficia, você anda com Ele porque um dia Ele te presenteou com a sua vida, e porque Ele presenteou você com a sua vida, te dando salvação, você o honra com o seu amor e com a sua fidelidade. Não servimos o Senhor pelo que Ele faz, o amamos pelo que Ele já fez. Ele não nos deve nada, Ele já fez tudo. Ele entregou a sua vida por nós. Então, testemunhar essas boas novas. Olha, eu posso estar passando por problema financeiro, eu posso estar passando por problema familiar, problema de saúde emocional ou física, mas o Senhor já me conquistou. Se Ele me curar, Ele é Deus poderoso. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus todo-poderoso. A única coisa que eu tenho certeza 100% é que na eternidade tudo vai ficar muito bem. E eu estou caminhando com segurança para lá. Mas além de testemunhar, fala de algo que eu acho extraordinário, que é essa restauração de contritos de coração. Eu gosto muito dessa palavra, porque você só está onde está porque o Senhor tem te abençoado. E esse quebrantamento de coração, aí eu gostaria, se você puder abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo de 10 a 11. Eu gosto muito da forma que Paulo vem explicando para nós esse coração contrito, esse coração inclinado, esse coração quebrantado. Ele diz assim: a intenção dessa graça, deixa eu voltar a ler. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais,
de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Não é apenas para você falar ao ouvido de homens, mas é para você falar de forma que o mundo espiritual, que muitas vezes nós ignoramos, tudo e todos possam identificar essa graça conquistada pela cruz do Calvário, que a sua paz, que a sua sabedoria, que o seu discernimento não é circunstancial, é por causa do amor de Cristo derramado sobre você. Você não desfruta de graça e sabedoria porque você está sendo abençoado na terra. Você desfruta de graça e sabedoria porque você entendeu o plano celestial do Senhor para você. Em qualquer lugar que você estiver, você vai testemunhar essa bondade e esse poder do Senhor a todas as pessoas. Mas se você vai para o versículo 2, o desafio para o meu coração e para o seu coração é nos portar com uma mensagem profética. Sermos um profeta na terra. E eu sempre vou dizer que ser profeta não é simplesmente dizer assim diz o Senhor. Porque existem muitas pessoas por aí, sem presença e autoridade de Deus, que dizem assim diz o Senhor. Só que não é essa a questão. A questão que o profeta Isaías está convidando você e convidando a mim para nos portarmos profeticamente. Vamos para a parte 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que estão tristes. Então eu e você, como profetas de Deus, nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Iniciamos a nossa escola ministerial, e uma das questões que eu ministrei na introdução do nosso estudo foi que Satanás, ele mudou a sua estratégia de destruir a humanidade. Lá atrás, ele perseguia os cristãos. Nós vemos histórias interessantíssimas de cristãos que foram pregados em postes para iluminar as ruas. Nós ouvimos histórias de cristãos que foram jogados na jaula para os leões comerem, para os bois bravos destruírem. Nós temos história, quem não leu ainda o livro A Era dos Mártires, lê porque vale a pena, de homens e mulheres que tiveram que literalmente dar suas vidas, porque a estratégia para parar o avanço do reino de Deus era a perseguição. Só que hoje nós não lidamos mais com esse tipo de perseguição. A perseguição de hoje é a permissividade dentro da igreja. Hoje Satanás mudou de estratégia. Não existe mais perseguição da igreja, mas existe uma permissividade liberal dentro da igreja, que tem atuado para manter muitas pessoas em prisões. E aí a palavra do Senhor diz que ser profeta não é ficar massageando o seu ego, mas é chegar para você e dizer que há uma promessa de liberdade para você. E se há uma promessa de liberdade para você, é para quebrar as cadeias da sua alma, mas é também para quebrar as prisões da sua mente, é para arrancar as escamas dos seus olhos, é para te dar entendimento e esclarecimento, é para você permitir que o Espírito Santo não arranque as algemas apenas da alma, porque você sente dor, mas da mente, para que você possa ter entendimento e discernimento.
há uns anos atrás, era muito comum, anos 90, isso foi muito forte, a gente dizer que os oprimidos eram os endemoniados. Eram aqueles que por causa de fragilidades se endemoniavam em um culto público, onde havia o que muitos gostam de chamar de uma oração de poder, ou uma pregação de poder. Só que o que eu quero dizer para vocês é que hoje, a opressão, ela mudou a roupagem. Ela mudou a roupagem. Talvez eu e você podemos passar a vida inteira, e vamos passar sem nunca nos endemoniar. Mas nós vamos viver oprimidos, lidando com estruturas de pecado, não conseguindo vencer manias, não conseguindo vencer maus hábitos, não conseguindo nos firmar no Senhor. Nós sabemos que precisamos andar com Deus, nós sabemos que precisamos congregar, nós sabemos que nós precisamos restaurar o nosso altar, mas nós não conseguimos. Somos endemoniados? Não, mas somos oprimidos. Mas se eu chegar para você e dizer, vigia, porque você é oprimida, você provavelmente nunca mais vai querer voltar aqui. Só que eu quero dizer para você, que muitas vezes somos oprimidos pelas pressões do dia a dia, pelas depressões, pelas instabilidades das nossas emoções, pelas vaidades do nosso coração, pela nossa ausência de experiência com Deus e pela nossa ambição desacelerada. E a palavra é pregar libertação aos oprimidos. E aí eu quero chamar também a sua atenção, porque tem uma outra declaração, que é consolar os feridos. Muitas vezes você está sentado do lado de alguém que está profundamente ferido, de alguém que está profundamente cansado, de alguém que está profundamente desistido da vida, de alguém que perdeu a habilidade de sonhar, de alguém que está sem estrutura para recomeçar a vida, de alguém que está vivendo um drama angustiante na história. Compartilhei hoje de manhã, que me chocou ontem, que um amigo, ainda muito jovem, teve um infarto fulminante e veio a óbito. E quando essas coisas acontecem, a gente para refletir um monte de coisas. Tem muita gente ferida, espiritualmente, relacionalmente, emocionalmente, do nosso lado. Pessoas que estão bem maquiadas, pessoas que estão cheirosas, pessoas que estão bem vestidas, mas que quando elas voltam para casa e colocam a cabeça no travesseiro, a dor está lá, a desistência da vida está lá, a falta de energia está lá. E eu e você estamos caminhando debaixo de uma unção, que nós podemos proclamar cura para essas feridas. Nós não temos um discurso, mas nós temos a autoridade que nós carregamos. E essa autoridade que nós estamos carregando é dizer para você que não é vergonha nenhuma você dizer que está sofrendo, que não está dando conta de administrar, que está desistindo e que está cansado. Porque quando você assume esse lugar, o nosso Deus entra com providência. Ele assume a direção da sua vida. Ele brada a seu favor. Ele dá uma ordem a seu respeito. E Ele vem com uma palavra de mudança para o seu coração. E aí você se torna instrumento de testemunho. Porque aquele amigo que sabe que você estava desistindo, aquele amigo que sabe que você estava sem esperança, agora vê você sorrir de novo, agora vê você sonhar de novo, agora vê você começar a sua história de novo.
agora ver você usando tudo que você tem para chegar no seu destino, porque você tem a convicção de que uma ferida foi aberta em você, mas aquele que tem autoridade de cura nas mãos, aspergiu do seu sangue nessa ferida, e uma ferida fechada é um ministério aberto. Nós já falamos muito isso no RA. E tem muita gente que foi quebrada no casamento, tem muita gente que já faliu na sua empresa, tem muita gente que já abandonou o ministério, tem muita gente que já perdeu a esperança, que Deus curou para se tornar restauradores de vida por onde passar. E Deus tem usado essas pessoas poderosamente. E Deus tem usado essas pessoas por quê? Porque elas entenderam, elas discerniram que tem uma unção que paira sobre nós. Não é a habilidade que nós temos, é a unção que nós carregamos. É essa unção. E aí eu chego num tempo onde nós precisamos tomar uma decisão. E qual é a decisão? Desejar crescer em todos os níveis. Aí eu olho para a palavra do Senhor, vamos para o versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Eu quero repetir, vocês dão glória a Deus aí, gente? Hoje eles capricharam, colocaram água com gás. Vamos voltar ao versículo? Mas vós sereis chamados, o quê? Fala bem forte. Sacerdotes do Senhor. E vos chamarão o quê? Ministros do nosso Deus. Vocês estão desanimados? Então vamos falar bem forte. Sacerdotes do Senhor, ministro de nosso Deus. Qual a diferença? Qual a diferença de sermos chamados sacerdotes do Senhor e ministro do nosso Deus? Um está voltado para Deus, outro está voltado para o povo. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Então nós estaremos voltados para o nosso Deus. Todos saberão que temos aliança. Todos saberão que temos raízes profundas. Todos saberão que temos uma história. Não chegamos aqui de qualquer maneira. Não carregamos uma história sem marcas. Eu só estou aqui porque um dia o Senhor me resgatou. Eu só estou aqui porque um dia o Senhor me salvou. Eu só estou aqui porque um dia o Senhor me libertou. Eu só estou aqui porque um dia o Senhor me ungiu e me chamou para o ministério e me comissionou. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. E se você está aqui nessa noite também, tem algo que eu não sei, que Deus está fazendo na sua vida. Deus está chamando a sua atenção. Deus está te trazendo para perto. Deus está te convidando para se colocar debaixo dessa promessa. Deus está anunciando que a unção que está proclamada para esse povo te alcançará e surpreenderá o seu coração. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. O que é a figura de um sacerdote? O representante de Deus. O que o profeta está dizendo? Que nós vamos ser reconhecidos como aqueles que representam o Senhor. E vocês têm noção do que é ser o representante de Deus? Eu não sei vocês já tiveram que representar alguém muito importante? Se vocês já tiveram que representar alguém muito importante, por um instante vocês foram bem paparicados.
foram buscar vocês com carro de luxo no aeroporto, colocaram vocês no melhor hotel da cidade, levaram vocês para jantar nos restaurantes mais caros da cidade, presentearam vocês com umas coisinhas bem gostosinhas, assim, bem bacaninhas de receber. Vocês já passaram por isso? Eu já, e é bom. É muito bom. Eu já tive a oportunidade de representar algumas pessoas importantes. E eu acabei me sentindo muito importante naquele momento. Até parecia que era eu. E é isso que Deus está dizendo. Não é representar o presidente do país. Não representar o prefeito da cidade. É representar o Altíssimo. É representar o Senhor. Vocês serão chamados os representantes do Senhor. A glória que Ele carrega estará sobre vocês. A autoridade que Ele tem estará sobre vocês. O poder que Ele tem estará sobre a vida de vocês. E o inferno tem que submeter à autoridade que vocês estão representando. Representar, ser sacerdote do Senhor, ser conhecido como sacerdote. Mas o que aquece o meu coração é sermos reconhecidos como ministros do nosso Deus. E talvez você vai dizer assim: ser o representante de Deus e ser conhecido como sacerdote é muito bom. O inferno tem que submeter. A glória de Deus está sobre nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele vai aplanando o caminho para nós passarmos. Ele vai criar livramentos e provisões nas nossas vidas. Isso tudo é muito lindo de experimentar. Mas e ser ministro? Vocês serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Aquele que serve pessoas. Aquele que alimenta pessoas. Aquele que fortalece pessoas. Aquele que compartilha uma visão, que compartilha uma revelação, que compartilha uma missão, e que sustenta, e que dá provisão, e que dá graça, e que dá vida. Não dá para caminhar debaixo de unção só representando o Senhor, só rodopiando e falando em línguas. E vocês sabem que eu não tenho problema com isso. Não dá para caminhar com o Senhor só vendo anjo e subindo um monte. Vocês sabem que eu faço tudo isso. Mas nós só representamos o Senhor na legitimação que Ele quer se revelar a nós, quando nós estendemos aos outros o que é derramado sobre nós. Então, se eu estou carregando autoridade, eu tenho que ministrar autoridade. Se eu estou carregando graça, eu tenho que derramar graça. Se a vida de Deus está em mim, eu tenho que transbordar essa vida. Se o poder de Deus está comigo, na hora da minha guerra, na hora da minha batalha, na hora da minha luta, eu permaneço de pé, porque eu represento Ele, e eu ministro aos homens, e eu declaro: se tudo estiver bem, eu continuo com graça e autoridade. Mas se tudo estiver mal, eu continuo servindo e submetendo aquele que estendeu a sua unção sobre mim. E aí eu e você, no ano da profundidade, somos convidados a nos enraizar, a nos aprofundar. Quando deu aquela tempestade aqui em Muriaé, não me lembro quanto tempo faz, se 2, 3, 4 anos. Eu cheguei a comentar aqui nesse altar que uma das coisas que me impressionou muito foram quantas árvores grandes nós vimos aqui em Muriaé arrancadas pelo vento. E quando nós vimos aquelas árvores sendo arrancadas, o que me chamou a atenção, que elas eram muito grandes em extensão, diante dos nossos olhos, mas as suas raízes não eram profundas. A gente percebia, quando elas foram arrancadas, que as suas raízes não tinham a profundidade necessária
para suprir a altura que elas tinham. A tempestade veio e elas foram arrancadas. Talvez esse seja o maior desafio para as nossas vidas como homens e mulheres cristãos e cristãs. Às vezes nós nos parecemos muito espirituais, muito maduros, muito cheios de Deus, externamente falando, mas não temos raízes. Quando a dor chega, quando a luta chega, quando a perda chega, somos arrancados. Ou quando a conquista chega, somos arrancados. Porque externamente temos estatura, temos presença, mas o que nos sustenta é muito frágil. Em 2025, eu e você somos convidados para o enraizamento. Eu e você somos convidados para as nossas raízes serem muito mais profundas do que o que as pessoas enxergam de nós. Se isso acontecer, eu e você podemos passar por algumas dificuldades, mas nada vai nos arrancar da nossa intimidade e da presença que nós temos com o Senhor. Então eu quero